Salve, 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 galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Depois de uma longa pausa, a gente tá voltando com o podcast, né? Eu peço desculpas aí quem acompanhava o canal. Acho que agora praticamente já eram pouquíssimos guerreiros e agora muito provavelmente ninguém mais, né? Mas enfim, eu acho que pedir desculpas aí por esse tempo sem gravar o podcast. É o que eu comentei, né, no meu último na minha última gravação. Era para mim, uma forma de protesto, né, porque o Brasil até então passava pelo pior momento da pandemia. Não que o momento agora seja melhor, né, o momento ainda é ruim. Passa a falsa impressão de que, por ter melhorado, fica essa falsa sensação de que as coisas estão ok agora, e não estão, né. A gente ainda vive um momento difícil, a gente ainda vive um momento conturbado se a gente pensar em relação ao Covid, né. Então, eh eh, retorno, mas não feliz, né, mas não contente, chateado, triste ainda pela situação que a gente vive. Eu não quero aqui, obviamente, apontar o dedo para um, para outro, dizer que um está culpado, o outro não está. Fato é que a situação está longe de ser tranquila, né, mas a gente vai retornando aos poucos. Eu entendo que o esporte, ele é uma forma da gente se distrair, é uma forma da gente, buscar um descanso mental diante de tudo que está acontecendo, né. E com os estaduais chegando ao fim, o Brasileirão começa a apontar aí, né, o início do Brasileirão já começa a apontar aí pra gente. E com o Brasileirão a gente volta também com o nosso podcast. Não estou voltando com o podcast, obviamente, por causa do Brasileirão. Eu acho que é uma forma de distração, né, para mim, principalmente, que estou aqui gravando, e para quem eventualmente acompanhar a gente. Eu acho que é uma forma da gente tentar deixar as coisas mais leves, né. Eu acho que não é o propósito, não é, analisar. Eu sempre falei aqui, né, eu sempre tentei fazer reflexões em relação ao assunto. É um momento difícil, né, quando eu parei de gravar, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu estou localizado, a gente vivia a fase roxa, né, a fase mais restritiva da pandemia. Então, foi um momento muito delicado, continua sendo delicado, mas a gente vai retornando aos poucos, a gente vai tentando gravar. Tem muito conteúdo, né, o esporte não parou. O Campeonato Paulista chegou a parar por algumas semanas, né, mas aí foram estabelecidos protocolos, o futebol em São Paulo voltou, e o Campeonato Paulista acabou, e o estado de São Paulo tem um novo campeão, né. O São Paulo, depois de um longo hiato aí, longos anos sem conquistar a taça estadual, o São Paulo volta a conquistar um título. Aí eu acho que é muito importante esse título do São Paulo, não só pela questão do estadual, mas também pelo o longo período sem qualquer título, né. Então o São Paulo conseguiu aí, com o Crespo, encontrar o caminho para o bom futebol. Tem várias coisas que aconteceram, e eu não quero ser daquele cara, como muitos já falaram, né, e eu faço coro, né, mas eu avisei, né, eu avisei em relação ao Crespo, né, que era uma boa opção para o São Paulo, um cara que tinha sido campeão, recém-campeão da Copa Sul-Americana com o Defensa e Justiça. E um cara ganhar um título continental, apesar de ser um técnico novo, né, que era o questionamento de muita gente. São Paulo saía de um Fernando Diniz para ir para um Crespo, que também era um técnico novo, mas o Crespo tinha um título continental na bagagem, né, um cara que poderia, e de fato trouxe, né, o São Paulo para esse time mais copeiro, né, esse time que, quando chega na fase de mata-mata, consegue ser decisivo. E isso aconteceu de fato, né. Outra coisa que eu já comentei já de longa data, Daniel Alves na lateral direita, né. E eu repito, não foi só eu, vários e vários comentaristas. O Daniel Alves não é armador, né, por mais que ele queira ser, ele não é, ele não tem esse perfil. Ele poderia contribuir muito mais na lateral direita, e foi isso que aconteceu. Foi isso que o Crespo conseguiu fazer, e o resultado está aí, né. O São Paulo se sagrou campeão. Primeiro jogo 0-0, né, um jogo bastante equilibrado defensivamente falando,
e no segundo jogo 2-0 para o São Paulo, uma partida em que num numa jogada meio casual, né, o São Paulo consegue fazer o seu primeiro gol, o Palmeiras obviamente tendo a necessidade de se expor e tentar buscar um gol de empate, acabou deixando espaço e o São Paulo conseguiu ampliar o marcador. Um título muito merecido pela campanha que o São Paulo fez, né? O Palmeiras começou a crescer muito nessa reta final, obviamente pela necessidade de ter uma boa campanha, de ser o atual campeão, até então o atual campeão. O Palmeiras começou a crescer de produção já no final, né, do Campeonato Paulista, também muito por conta, graças ao Corinthians, né, o maior rival que venceu aí que conseguiu ajudar o Palmeiras, né, vencendo na última rodada, se eu não me engano, era o Novo Horizontino. Eu peço perdão aqui, eu não tomei nota, mas acabou vencendo na última rodada. O Palmeiras venceu também, e com isso o Palmeiras conseguiu avançar, né, para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, né? Recebeu uma ajuda do Corinthians, depois eliminou o Corinthians e acabou sendo eliminado, não, acabou perdendo o título para o São Paulo, eliminado também, né? Por que não? Acabou perdendo o título para o São Paulo que muito ao contrário do Palmeiras fez um campeonato paulista de ponta a ponta irrepreensível, é uma campanha, um título que consagra uma campanha, né, como há muito não se via no São Paulo. Então, eu acho que o título está em boas mãos. Claro que se fosse para o Palmeiras, não ficaria em mãos piores, de forma alguma. O Palmeiras é uma grande equipe, o Palmeiras é um baita time, é o favorito em qualquer competição que for participar, mas o que eu trago aqui de observação em relação ao Palmeiras é o que eu já estou ouvindo também de vários e vários comentaristas, né? E o torcedor pode ficar na bronca e tem dois lados, né, dessa história, né? Mas é o terceiro vice-campeonato do Palmeiras nesse calendário, né, de 2021. O Palmeiras perdeu aí dois títulos de início de temporada, dois títulos que estavam na mão do Palmeiras, tá? É bom a gente dizer isso. Eram dois títulos que estavam na mão do Palmeiras, né? Da Recopa, perdeu do Defensa e Justiça, né? O Palmeiras estava com a taça na mão e deixou escapar. A mesma coisa aconteceu na Supercopa do Brasil, disputa de penalidades com o Flamengo, né? Na Recopa também foi disputa de penalidades. O Palmeiras tinha vantagem na cobrança de pênalti, tinha duas cobranças a favor, acabou tomando a virada e perdeu o título para o Flamengo. Agora, no Campeonato Paulista, não foi para penalidade, mas também perdeu mais um título. Então, a pergunta que eu me faço, né, e eu acho que os torcedores ficam na bronca, tá querendo procurar coisa onde não tem, mas há uma preocupação natural, assim, o torcedor não pode deixar de negar que são 3 vice-campeonatos consecutivos, né, e a preocupação que fica é justamente essa, como está essa equipe mentalmente? Porque começou a temporada mentalmente muito mal, muito ruim, a gente não pode deixar de sacar. Você perder 2 títulos em disputa de penalidades, você não está com a cabeça no lugar, né, isso é fato, né, e como esse time vai progredir? Porque até então, para mim, o Palmeiras mentalmente era um time indestrutível, né? Era uma unanimidade. E essa a Recopa e a Supercopa do Brasil trouxe esse questionamento, né? Como é que está o Palmeiras agora mentalmente? Existe essa preocupação e ela é válida, tá? Porque, repito, não só para mim, mas eu acho que para muitos comentaristas, o Palmeiras era uma máquina, né, de títulos, era uma unanimidade absoluta em termos de maturidade, em termos de lidar com a pressão, e não foi isso que a gente viu já nesse calendário de 2021. Então fica essa preocupação natural, eu acho que faz parte do processo, né? Nenhum treinador vai chegar em todas essas finais vai levar o título, né? A gente também tem que destacar o mérito da equipe adversária, né? Que eles fizeram? Jogaram a pressão para o Palmeiras, né? O Palmeiras era a equipe favorita contra o Defensa e Justiça, jogaram a pressão para o Palmeiras sentiu e acabou perdendo o título. A mesma coisa contra o Flamengo, né? Na Supercopa. O Flamengo, óbvio, campeão brasileiro, mas o Palmeiras tinha dois grandes títulos no seu lado, né? Libertadores
e a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil recém-conquistada ainda por cima, depois de voltar do Mundial. Então, é natural que o Palmeiras fosse mais favorito. E o Flamengo jogou a responsabilidade para cima do Palmeiras, o Palmeiras não soube lidar com isso também. Então, eu acho que foi importante, e aí eu pego o outro lado da moeda, né? Eu acho que foi importante o Palmeiras ter perdido esses títulos para voltar a ter humildade, para dar um passo atrás e entender que não é um time imbatível. É um time que tecnicamente é invejável, é de fazer inveja a qualquer equipe do Brasil, inclusive ao Flamengo, tá? Não estou aqui desmerecendo o Flamengo. O ataque do Flamengo deve fazer inveja ao Palmeiras, com certeza, mas a defesa do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, causa inveja no Flamengo. Então, é um time de fazer inveja a qualquer equipe do Brasil e, e eu acho que esses vices-campeonatos aí consecutivos fazem o Palmeiras dar um passo atrás, entender que não é indestrutível, entender que agora sim, agora chega, né? Agora é hora de levar a sério, é hora de a gente entender as nossas limitações, respeitar o adversário e o que tiver que ser feito tem que ser feito, principalmente dentro dos 90 minutos, porque se não for feito dentro dos 90 minutos, a situação se complica. E óbvio, tentou fazer isso contra o São Paulo na final do Paulista, mas é o que foi, num gol meio casual, o São Paulo conseguiu abrir o placar e defensivamente estava um primor também a equipe são paulina e foi difícil do Palmeiras conseguir fazer qualquer coisa, né? O Palmeiras tem esse perfil, né, de se defender muito, conseguir um gol aí de contra-ataque e colocar o seu adversário numa dificuldade tremenda, né? E contra o São Paulo isso acabou não acontecendo. Não estou querendo tirar o mérito da equipe do São Paulo, claro, até porque a gente sempre fala, né? Chuta de longe, que às vezes uma coisa acontece e a bola entra, e foi isso que aconteceu, né? E o São Paulo do Fernando Diniz não tinha muito esse hábito de chutar de longe. E tem que chutar, cara, tem que buscar, vai que acontece alguma coisa, que foi o que aconteceu, a bola desviou e acabou entrando. Então, eu acho que fica aí esse destaque aí das equipes paulistas. Por que que eu estou dando um destaque tão grande? Palmeiras, óbvio, é o grande favorito em qualquer competição que disputar, isso não é inquestionável, mas o São Paulo agora entra aí no radar, tá? O São Paulo entra de vez aí nesse grupo de favoritos, né, em qualquer competição que disputar, porque a campanha que fez o São Paulo no Campeonato Paulista foi mas o Campeonato Paulista é mais fácil, mas venceu o Palmeiras, né, na semifinal. Até então muita gente questionava, né, o São Paulo, como é que está o São Paulo de fato, né? O São Paulo realmente está tão forte assim? Porque o campeonato é estadual, né? A gente não tem a real dimensão de quando for pegar equipes da Série A, como é que esse time vai se comportar? O São Paulo pegou aí na final o atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e até então o atual campeão, né, do Campeonato Paulista. Porque na semifinal pegou o Mirassol, e aí nas quartas de final pegou a Ferroviária e abriu margem para essa discussão, né? O São Paulo foi pegando times do interior até chegar na final e existia esse questionamento, né? Como é que é o São Paulo quando jogar contra um grande time da Série A? E o resultado está aí, né? Uma vitória não só contra um grande time da Série A, mas um grande rival do estado, tá? Da cidade de São Paulo também. Então, acho que é por isso que eu coloco agora o São Paulo, com esse trabalho do Crespo, como um dos grandes favoritos, tá? A qualquer competição que disputar, porque também vem fazendo uma baita campanha na Libertadores, né? Jogando Libertadores e Campeonato Paulista, o São Paulo conseguiu se manter relevante e forte nas duas competições, diferentemente do Palmeiras, que foi muito bem na Libertadores, fez uma primeira fase de Campeonato Paulista horrorosa e começou a crescer de produção na segunda fase do Campeonato Paulista, né? E aí, quando deixou a Libertadores um pouco de lado, teve uma partida contra o Defensa e Justiça que foi um fiasco para o Palmeiras, 4-3, se eu não me engano, com direito a gol aí no último minuto. Então, o Palmeiras mostra que essa temporada, poupando elenco, não é um time como foi no ano passado, tá? Então, algumas coisas vão dar dor de cabeça pro
Abel Ferreira, né, o Palmeiras titular e o Palmeiras de reserva, existe uma diferença muito grande no nível de atuação das 2 equipes, tá. Então fica aí, se bem que no Campeonato Paulista, né, a gente não dá para generalizar, porque o Palmeiras fez boa parte do Campeonato Paulista com o time C, a gente pode dizer assim, né. Muitos jogadores da base, não foi nem o time B praticamente, foi o time C. Então dá para dar um desconto, mas, enfim, nesse momento não é a mesma coisa, tá. Do ano passado, em que o Palmeiras A e o Palmeiras B eram 2 times absolutamente fantásticos, né, eram 2 times que jogavam muita bola, com esquemas parecidos, tal. Esse ano acho que existe um 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 gap maior, uma distância maior entre a qualidade das 2 equipes, óbvio que isso com o tempo e com a sequência melhora, mas há de se destacar que boa parte do Campeonato Paulista o Palmeiras chegou a fazer com praticamente seu time da base, né, com o Palmeiras C aí. Então, por isso que o Campeonato Paulista do Palmeiras foi tão ruim durante um bom tempo, né, não querendo desmerecer a garotada, mas existe nervosismo, não treina, não conhece muito bem o treinador, então eu acho que entre esses pontos a destacar, tá. Então fica esse destaque, tá. Outro destaque do futebol paulista que eu queria dar, né, o Santos, a campanha que fez o Santos complicadíssima, né, o Santos quase foi rebaixado aí no Campeonato Paulista, o Santos que nunca foi rebaixado em nenhum torneio, né, em nenhum torneio, quase foi rebaixado nesse Campeonato Paulista e recente eliminado aí na Libertadores. A vida do torcedor santista é difícil, né, difícil, e isso era meio que previsto, né, há muito tempo todo mundo meio que vem prevendo uma queda de rendimento do Santos, e o Santos sempre ia contra todas as expectativas, pelo menos nos últimos 2 anos, sem dúvida nenhuma, tá, pela crise política, por não conseguir contratar, dificuldades financeiras, o Santos sempre foi uma unanimidade todo início de temporada, onde as pessoas sempre falavam: "O Santos vai ser aquele time de meio para baixo da tabela, o Santos vai ser", e isso nunca se confirmava, né, isso nunca se concretizava. O Santos sempre muito forte, né, o temporada de 2020, final de Libertadores, sempre na anterior no topo do Campeonato Brasileiro com o Sampaoli. Então o Santos sempre ia contra tudo e contra todos. E essa temporada, agora sim, começou muito ruim, né, de acordo com a projeção que todo mundo sempre fez do Santos. Claro que uma hora isso era inevitável de acontecer, até porque o Santos não podia contratar, e aí saiu o Soteldo, inicia um trabalho com um estrangeiro, né, o Ariel Roland, e ele acabou pedindo para sair, e, cara, assim, a situação do Santos nesse momento, tá, nesse momento eu vejo como difícil, cara, uma situação muito complicada, porque é um time que agora tem muitas limitações de elenco. Claro que o Santos é um primor, né, em se renovar, em encontrar jogadores da base, e hoje eu vejo Palmeiras e Santos pau a pau, assim, nesse quesito, né, de encontrar na base soluções para os problemas do time principal. E o Santos é um primor em fazer isso. Mas, uma hora a fonte se esgota, né, uma hora é preciso um tempo de renovação. Então fica esse questionamento, como é que vai ser o Santos agora do Fernando Diniz, né, que saiu o Ariel Holan e veio o Fernando Diniz. Questionável por muita gente, questionável pela questão de títulos, né, mas que o esquema de jogo do Fernando Diniz é muito daquilo que o Santos gosta de fazer, isso não há dúvida, tá, isso não tem dúvida nenhuma. Agora se vai dar certo, só depende do próprio Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele é um cara, para mim, ele é muito cabeça dura. O Fernando Diniz, ele não sabe sair daquilo que ele projeta, né? Ele projeta o esquema de jogo, ele desenha como vai ser o esquema tático de uma partida e ele se prende àquilo, ele não consegue sair. Ele fica preso àquilo e não sai daquilo, ele não consegue sair daquilo. E aí tem aqueles atritos com os jogadores que, para mim, o ápice foi a treta com o Tietê, né, no São Paulo, que foi o golpe derradeiro aí na campanha, na jornada dele na equipe do São Paulo. Então vamos ver, eu acho que muito
do que o Santos vai conseguir fazer, o trabalho dele, do Fernando Diniz, vai depender do próprio Fernando Diniz, tá, porque entrega nunca falta nesse time do Santos, né. Se tem um time que honra a camisa, né, que deixa tudo dentro de campo, essa é a equipe do Santos, né. É impressionante o que esses jogadores do Santos, mesmo com todas as dificuldades, os caras vão lá e deixam tudo dentro de campo. Então acho que, a campanha do Santos é um mistério para mim, tá. O Campeonato Paulista já foi um reflexo de tudo aquilo de errado que a diretoria do Santos fez nos últimos anos, tá, colheu os frutos aí, correndo o risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista, e agora na sequência agora eliminado, né, da Libertadores, foco no Brasileirão. Eu acho que o futuro do Santos no Brasileirão só depende do próprio Fernando Diniz. Vai ter limitações? Ele vai ter, né, então vai depender dele olhar para a base, dele ter a sensibilidade com os jogadores, dele conseguir sair, né, dessa prisão que ele mesmo cria dentro das equipes dele, de um esquema de jogo, e ele não sai disso, ele não abre mão disso de jeito nenhum. Eu acho que isso vai depender dele, tá. Então acho que perspectiva de um bom trabalho, sem dúvida nenhuma, agora só o tempo vai dizer, porque isso vai depender, repito, e já falei, vou repetir novamente, vai depender só do Fernando Diniz, tá? Porque entrega, vontade, raça não vai faltar por parte dos jogadores do Santos. Para finalizar, falar de São Paulo, né? Hoje o podcast eu vou. Acabei não falando no começo, mas eu vou dedicar mais às equipes paulistas. Vou passar também por outros estaduais rapidinho, e depois ao longo do tempo a gente vai dando mais destaques aí das outras equipes, né? Queria falar, não posso deixar de falar, por exemplo, de Grêmio e Renato Gaúcho, né? O casamento acabou, não dá para deixar de comentar isso. Mais um título do Flamengo, a gente também não dá para deixar de comentar isso, mas o destaque, assim, detalhar um pouco do que tem sido esses últimos meses. Eu vou dar o destaque hoje para as equipes paulistas, mas ao longo do tempo a gente vai se atualizando e eu vou dando mais destaque para as outras equipes do cenário nacional. Repito, né, eu sempre falo aqui, como eu sou de São Paulo, as notícias das equipes paulistas que eu acabo recebendo são mais atualizadas, vem as notícias em peso, né, dessas equipes paulistas, então por isso que eu acabo dando um destaque um pouco maior. Mas fica sempre o convite aberto, né, para vocês, se quiser que eu falo da sua equipe de coração, de outro campeonato, de outro torneio, os campeonatos europeus, né, a Eurocopa está quase aí, deixa um comentário, a gente vem, a gente comenta, a gente vai atrás da informação. Aqui a gente está aberto para falar do futebol, mas também de qualquer esporte. Então, deixa o comentário, a gente vai atrás e traz debate para vocês, tá? Falar de Corinthians, né? Porque o Corinthians tinha uma perspectiva desse ano muito boa em relação ao trabalho do Wagner Mancini. Eu, pelo menos, tinha uma perspectiva muito interessante, porque o Wagner Mancini, a gente querendo ou não pode tirar o mérito que ele teve no ano passado de salvar o Corinthians do risco de rebaixamento, tá? Quando o Wagner Mancini assumiu o Corinthians estava em maus lençóis mesmo. E o Wagner Mancini conseguiu fazer um trabalho de recuperação, um trabalho que até certo ponto o torcedor chegou a sonhar com a Libertadores, né? O sonho da Libertadores se tornou possível. Então era um trabalho que para mim, né, na temporada de 2021 era extremamente promissor, tá? Isso não se concretizou, tá? E o golpe de misericórdia veio com a derrota pro Palmeiras, né, na semifinal do Campeonato Paulista. Difícil, né? Eu acho que o Wagner Mancini, ele, eu acho que se não perdesse, se perdesse nas penalidades, talvez ele não fosse demitido, mas perder da forma como foi, eu falei aqui algumas temporadas atrás em relação ao Palmeiras, né, quando o Palmeiras não conseguia vencer o Corinthians, que cada treinador que vinha para o Palmeiras e aí depois acabava sendo demitido, eles não entendiam, tá, a complexidade que é esse clássico, o tamanho que tem esse clássico do Palmeiras e do Corinthians, desse derby paulista, né, do Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, eles não entendiam o tamanho da grandeza é um torneio à parte, tá? É um campeonato à parte. Você perder esse clássico
Você pode estar fazendo uma campanha irrepreensível, mas perder o clássico, né, perder o derby, você perde toda a credibilidade que você construiu. E quando o Abel Ferreira foi para o Palmeiras, eu falei: se ele entender a importância, a grandeza desse jogo, ele tem tudo para colher bons frutos do Palmeiras. E ele entendeu, né? E ele entendeu. O Palmeiras, quando joga com o Corinthians, é outra postura. Agora, o Abel precisa começar a entender também a importância que tem os outros clássicos, né? Só fazendo um parênteses aqui para falar de Palmeiras, né? O jogar contra o São Paulo, jogar contra o Santos e agora jogar contra o Flamengo é, é um torneio à parte para o Palmeiras, né? E o Abel Ferreira parece que para ele é só o Corinthians que importa. É claro que para a torcida tem muito mais peso, né, vencer o Corinthians, sem dúvida nenhuma, tá? Mas você perder qualquer outro clássico, e agora a gente falar de Flamengo, por exemplo, é algo que tem uma grandeza diferente, né? E o Wagner Mancini, essa passagem recente pelo Corinthians, eu acho que ele não entendeu isso, né? E já teve uma goleada anterior, Palmeiras, que 4-0, se eu não me engano, que ficou extremamente barato, né? Era para ter sido muito mais. E essa semifinal contra o Palmeiras era para ter sido muito mais também. Era para ter sido muito mais. Tomou só 2-0 jogando em casa. E era para ter sido mais, tá? E era para ter sido mais. O Palmeiras claramente com um ritmo mais tranquilo, talvez comedido, talvez respeitando o Corinthians pelo Corinthians ter ajudado o Palmeiras a se classificar para a fase de mata-mata do campeonato. Não sei, a gente não sabe de fato, mas fato é que todo mundo chega no conceito de que o Palmeiras poderia ter feito muito mais, 3 ou 4 pelo menos. Então, até pelo jogo ruim que fez o Corinthians. Então, o Wagner Mancini fez uma boa campanha, existia uma perspectiva muito grande, tá? Só que, repito, ele não entendeu a grandeza que tem jogar o derby, né? Se vier um treinador que possa fazer até uma campanha ruim, né? Se vier, não, já veio, né? O Silvinho. Se o Silvinho fizer um campeonato brasileiro com o Corinthians muito ruim, mas vencer todos os clássicos com o Palmeiras, você pode ter certeza que ele não vai ser demitido. Ele vai se manter, pelo menos pela temporada, né? Para a temporada de 2021. Porque é um campeonato à parte, né? É um ambiente à parte, é um torneio à parte jogar o derby. Então, o Wagner Mancini não entendeu isso. Eu falei, para mim, se de repente tivesse perdido nas penalidades, eu acho que talvez ele tivesse uma chance de continuar no comando do Corinthians. Mas mais uma derrota e da forma como foi, podendo ter perdido de 3 ou de 4, foi muito doloroso, né? Foi o golpe derradeiro, eu acho que foi para a direção do Corinthians e para o torcedor corintiano, foi o golpe de misericórdia, né? Não havia mais clima para continuar. Então, para você ver a importância desse clássico, né? É um clássico que pode salvar um treinador, mas que pode acabar com o treinador do dia para a noite. Então, o Corinthians finalizou, né, esse vínculo com o Wagner Mancini. Repito, eu tinha muitas perspectivas boas em relação ao trabalho do Wagner Mancini, mas não dá, né? Os resultados falam por si só, né? Eliminação no Campeonato Paulista pro maior rival, eliminação na Copa Sul-Americana também, de forma muito melancólica, com direito a goleada. Então, não havia mais clima. É claro que eu não sou a favor, eu acho que se o Mancini continuasse, essa perspectiva de um bom trabalho ia se manter, eu não tenho dúvida disso, mas não havia mais clima para continuar e vem o Silvinho, que é para mim uma grande interrogação. O Silvinho é uma grande interrogação. Antes do Corinthians ele treinou o Lyon na França e treinou por alguns jogos apenas. Ele foi treinador por alguns jogos, pouquíssimos jogos, né? De passagem. Então é uma grande incógnita, né? O que vai ser esse trabalho do Silvinho? Que tem identificação com o clube, tem. Isso é fato. Agora, o Silvinho treinador, a gente não tem muita base. Já trabalhou com o Tite, legal. Tem identificação com o Corinthians, legal. Agora, como é que o Corinthians vai atuar?
Esse é o ponto de interrogação que fica no ar, tá? Não dá para a gente cravar nada. Eu tenho a expectativa de que ele possa fazer um bom trabalho, né? A gente sempre, quando vem, eu pelo menos, né? Eu pelo menos, a gente não, né? Não são todos, né? Mas eu pelo menos quando vejo um novo treinador, eu sempre fico com uma expectativa muito boa e fico na torcida para que o trabalho dê certo, né? Para que a gente tenha a renovação no esporte. Então eu tenho essa perspectiva muito boa, assim como eu tive com o Abel Ferreira no Palmeiras, com o Crespo no São Paulo, Fernando Diniz no São Paulo, a expectativa eu sempre crio uma expectativa muito boa, porque eu fico na torcida para que as coisas aconteçam, que um novo treinador seja revelado para o nosso país e que essa história de que o Brasil não tem bons treinadores, isso é lenda, né? O Brasil tem qualidade de jogadores e tem qualidade de treinadores. Então, fica aí uma grande expectativa, obviamente que também uma grande incógnita, mas, obviamente a torcida, pelo menos da minha parte, é que ele consiga, fazer o Corinthians entrar nos eixos. Eu acho que não dá para ter muita expectativa, tá? O Corinthians tem problemas financeiros, o Corinthians tem limitações, infelizmente não tem como a gente sair disso. Não tem como a gente achar que as coisas vão dar certo. Tá aí o Santos para comprovar também, tem problemas financeiros. Infelizmente, existem limitações, infelizmente. Então o Silvinho vai ter que trabalhar com o que tem e vamos ver, né? O Corinthians ficou aí um tempo sonhando com o Renato Gaúcho, isso não aconteceu. Para mim, pelo menos, era muito óbvio que isso não ia acontecer, né? O torcedor corintiano que me desculpe, mas principalmente, primeiro pela questão salarial. Eu acho que treinar um grande clube como o Corinthians, para o Renato Portaluppi, era algo muito sedutor. Agora, existe uma questão salarial, tá, que o Corinthians não ia conseguir pagar o que ele quer, e tem a questão de projeto. O Corinthians não ia conseguir trazer os jogadores que o Renato Gaúcho ia querer. Então, existiam vários problemas, vários entraves para a vinda do Renato Gaúcho, e era questão de tempo para ele acabar recusando. É um cara que não tem identificação com ele. Se ele tivesse pelo menos a identificação com a equipe, aí talvez ele viesse pelo coração, mas nem isso, né? Então era muito improvável, isso acabou se concretizando e o Corinthians acabou trazendo o Silvinho, que não consigo dizer se é um bom nome ou se é um nome ruim, tá? Eu acho que dentro das possibilidades que tinha o Corinthians, era um bom nome, pelo menos em primeiro momento, pela questão da identificação. Agora, em relação ao futebol, fica aí uma grande dúvida no ar e pelo menos da minha parte, uma expectativa. Acho que a primeira lição de casa que o Silvinho vai ter que fazer é entender a grandeza dos clássicos, né, jogando contra principalmente o Palmeiras, contra o São Paulo e contra o Santos. Se ele conseguir colocar os jogadores, né, dentro de pilhar os jogadores de uma tal forma que os clássicos sejam encarados de uma outra maneira, aí ele com certeza vai ter um, uma certa tranquilidade, pelo menos na questão da torcida, no lado do torcedor. Em relação à diretoria, de ter resultados, aí é outra história, mas pelo lado do torcedor, se ele entender a grandeza dos clássicos e conseguir fazer o Corinthians jogar de uma outra forma nos clássicos, eu acho que ele tem é um primeiro passo, tá, para o trabalho dele dar minimamente certo no Corinthians, tá? Então fica aí essa, essa grande dúvida que é o Silvinho no Corinthians, tá? Para finalizar, falar aí de Grêmio, Grêmio campeão gaúcho mais uma vez, né? E curiosamente o Grêmio que mandou embora o Renato Gaúcho, né? Esse casamento do Renato Gaúcho com o Grêmio acabou não dando certo, não teve sequência. O Grêmio contratou o Thiago Nunes, outro grande nome, né? Eu acho que o Grêmio sentiu que havia necessidade de uma renovação, né? O Renato Gaúcho foi mantido por um longo tempo, é um treinador com uma longa sequência, mas se a gente observar, né, depois do título da América,
o Grêmio obviamente se manteve relevante e não por acaso venceu o Campeonato Gaúcho mais uma vez e superando o Internacional, que já é um grande trunfo, mas acho que talvez a perspectiva de ver um Grêmio campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, essa perspectiva com o Renato Gaúcho a diretoria já não vinha mais, né? Não houve uma evolução, né? O Grêmio durante muito tempo foi considerado o melhor futebol do Brasil com o Renato Gaúcho, mas os títulos não vinham, né? E depois disso, além dos títulos nacionais e internacionais, né? No estadual é inquestionável, mas os títulos não vinham, os títulos tão sonhados, né? Claro que ganhar o Gaúcho em cima do Internacional é algo excepcional, né? Para o torcedor do Grêmio, torcedor tricolor, mas o sonho de conquistar a América, o sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? O Grêmio já não era visto como uma forte equipe, mas já não era visto como uma equipe capaz de bater o Flamengo, uma equipe capaz de bater o Palmeiras, e aí hoje uma equipe capaz de bater o Atlético Mineiro. Então o Grêmio foi perdendo esse, esse valor, né, diante de outros rivais nacionais. E eu acho que diante dessa falta de perspectiva, principalmente, que o trabalho do Renato não era ruim, cara, extremamente identificado com a equipe, mas a relação vai se desgastando, ela é natural, né? E se, por exemplo, se ele ganhasse um título em Libertadores, 2 anos depois ganhasse o Campeonato Brasileiro, aí beleza, mas isso não acontecia, né? Então, essa talvez essa perspectiva de um grande título nacional e internacional que foi se perdendo, a diretoria optou por uma renovação, por algo diferente, que é o Thiago Nunes, um grande nome, fez um trabalho excepcional no Atlético Paranaense, não conseguiu fazer um bom trabalho no Corinthians, tá? E era uma questão difícil. Eu acho que ele conseguiria fazer um grande trabalho no Corinthians, mas ele ia precisar de sequência e reforços, é o que não aconteceu, né? Porque o Corinthians joga de uma forma, o Thiago Nunes de outra, e, e essa forma de jogar do Corinthians é uma forma muito enraizada, né? Tanto que muita gente falava do DNA corintiano de jogar. Você mudar o DNA, o jeito de jogar que a equipe está acostumada há tantos anos, o Thiago Nunes ia precisar pelo menos de um trabalho de uma temporada para fazer isso. E o Corinthians não deu essa sequência e por isso que o trabalho dele não vingou no Corinthians. Agora, é um nome excepcional. Assim, a forma de trabalho a forma de pensar o futebol do Thiago Nunes e a forma como o Grêmio jogava com o, o, o Renato Gaúcho é muito semelhante. Então, eu acho que tem tudo para ser uma transição muito rápida e o Thiago Nunes trazer de volta para o torcedor gremista e para a direção do Grêmio essa perspectiva de voltar a conquistar um grande título nacional e internacional. Por isso que eu acho que houve essa renovação e essa renovação aconteceu com um grande nome, tá? Com um grande nome, com um grande treinador que é o Thiago Nunes, tá? Então acho que o, o Grêmio, para mim, é uma superpotência e a vinda já era, né, com o Renato Gaúcho e a vinda do Thiago, a chegada do Thiago Nunes, sem dúvida nenhuma, mantém o Grêmio no radar aí dos grandes favoritos do nosso futebol. Isso você não tenha dúvida. Claro, é o que eu falei. O Grêmio perdeu muito valor diante de outros rivais, perdeu. Mas o Grêmio nunca deixa de ser favorito em qualquer competição que disputa. Nunca. Porque é um time que, ao longo dos últimos anos, a gente se acostumou a ver a jogar muita bola. Tá? E a gente também não pode deixar de destacar que essa perda dessa qualidade dessa equipe do Grêmio veio muito, né, com a perda de alguns jogadores, né? O Luan, que foi o grande destaque na conquista da Libertadores, caiu de rendimento, né? O Everton Cebolinha, por muito tempo, é um dos grandes destaques, foi vendido. Então, essa, essa renovação que acontece, o Grêmio
acaba sentindo essa perda desses jogadores, dessas peças importantes, e é preciso um tempo, né, é preciso um tempo de renovação. Mas eu acho que o Grêmio do Thiago Nunes é uma equipe extremamente forte, é uma equipe para a gente acompanhar muito de perto, tá? Porque para mim é um trabalho extremamente promissor, tá? Do outro lado, o Internacional, eu acho que tem um trabalho a ser feito, né? Tem um período aí de, não sei se a gente pode falar adaptação, porque já teve muito tempo de trabalho aí o Ramires, mas é um cara que precisa de um tempo a mais de trabalho, né? Ele não é um cara que foi para o Internacional e antes do Internacional, né, o Palmeiras quis contratá-lo, não seria um nome que fariam as coisas acontecer de forma imediata, né? Então, é um cara que precisa de tempo, né? Os resultados estão acontecendo, né? Lógico que essa perda aí do título do Campeonato Gaúcho pro Grêmio, pro maior rival, é um empecilho, né? Ele perde naturalmente, na minha opinião, ele perde muita moral, mas é um trabalho que está em progresso, é um trabalho que está em andamento. E a perspectiva para mim é de um Internacional que consiga colher frutos, né, desse trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Eu acho que é um treinador que precisa de uma evolução, né? Ele precisa desse tempo de adaptação. Vai ser diferente, por exemplo, do Thiago Nunes. Eu acho que a transição vai ser muito rápida e já veio o título, né? Acho que o título está aí para comprovar. Então, o Miguel Ramírez vai precisar de um tempo e com isso vai precisar da paciência. Agora, ele também precisa entender a importância, o valor, a grandeza, o impacto que tem, né, esse trabalho aí que vai ter o jogar contra o Grêmio, né? Acho que esse é o ponto. Jogar contra o Grêmio é um campeonato, é um torneio à parte, são outros fatores envolvidos, e se ele entender a importância, a grandeza desse clássico e pelo menos parar de perder para o Grêmio, eu acho que ele tem um, um potencial aí, potencial não, né? Ele tem uma perspectiva de sequência muito longa no Internacional, mesmo que os títulos não venham, né? Mesmo que os títulos não venham. A perspectiva é muito boa. Agora, vai depender dele principalmente entender que essa sequência negativa contra o Grêmio precisa acabar. Apesar de dessa sequência já ter acabado, isso precisa acabar de vez, né? O Internacional precisa voltar a superar o seu maior rival. E eu falei, mesmo que os títulos não venham, vai ser tempo de trabalho, vai ser sequência, né? Vai ser uma oportunidade de evoluir nessa equipe do Internacional. Então, pedir desculpa aqui para o torcedor, né, se eu estiver trocando o nome das duas equipes, eu sei que é uma heresia, mas eu estou falando muito das duas equipes, então eu posso estar me referindo de forma errônea aí das duas equipes, mas eu peço perdão, né? Como eu estou falando de Grêmio, de Internacional, nesse momento das duas equipes, falando muito das duas equipes, eu posso acabar me confundir, falar o nome de um no lugar do outro, e peço perdão para o torcedor, porque eu sei que é uma grande heresia fazer isso, né? Mas já peço desculpa aqui de antemão. Então, o Ramires entendendo que vencer o Grêmio, pelo menos não perder do Grêmio, a importância que isso tem, ele tem uma perspectiva aí de ter um trabalho um pouco mais longo no Internacional. Agora, se isso não acontecer, fica difícil, né? Fica difícil defender o trabalho e o torcedor perde a paciência muito rápido. Espero que o Inter dê essa sequência, porque eu acho que é um cara que, com sequência, ele tem tudo para fazer um bom trabalho, um excelente trabalho, né, à frente dessa equipe colorada. Tá? Vamos, só para finalizar, falar agora de o Atlético foi campeão mineiro, né? Super Atlético Mineiro, dois empates, né? Partida de ida e da volta empate com o América e só que o empate dava o Atlético Mineiro tinha vantagem, né? Então acabou se sagrando campeão mineiro. E o Inter para mim, o Inter não, o Atlético para mim é uma das
dessas superpotências do futebol brasileiro hoje, tá? Por todas os reforços, as contratações, tem um grande treinador que é o Cuca, né? Teve, tentou aí, né? Nomes diferenciados, né? O Atlético Mineiro e acabou voltando com o Cuca, acho que muito por conta do título da Libertadores, né? Foi o campeão da Libertadores, então é um grande nome, existia essa identificação e é um excelente nome, sem dúvida nenhuma. A forma como o Atlético vem jogando e esse título estadual comprovam isso. É um forte candidato a ganhar qualquer título que disputar. É um forte candidato, até pelos reforços que teve, né? Até pelos reforços que foram para lá. Então é um grande nome. E para fechar, né, que eu queria falar de Flamengo, Flamengo campeão carioca mais uma vez, né? Mais uma vez, é imparável no estado do Rio de Janeiro esse time do Flamengo, né? É uma unanimidade. Eu não peço perdão aqui às equipes rivais, mas hoje, né, não existe um rival à altura ao Flamengo no estado do Rio de Janeiro. Diferente de São Paulo, por exemplo, que o Palmeiras é muito superior em termos de elenco, mas existe uma competitividade, né? Quando o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, você não sabe, não dá para cravar um resultado. Quando vai jogar contra o São Paulo, a mesma coisa. Então, contra o Santos também. No Rio de Janeiro, não, né? Você já tem, claro que eu não sou carioca, eu não posso dizer isso com absoluta certeza, mas a sensação que eu tenho é que não tem muito mais o que questionar, né? Quando você vê um clássico, claro que às vezes empates acontecem, derrotas acontecem, mas na hora de disputar o título existe uma certeza, né? Quase uma certeza de que o Flamengo vai levar a melhor. Então, é, é, essa diferença, esse abismo financeiro que existe, ele é gritante e faz a diferença, né, no Rio de Janeiro. Não quero aqui desmerecer as outras equipes, claro, eu acho que o Fluminense é a equipe mais próxima, né, o rival mais próximo do Flamengo, porque Vasco e Botafogo, indiscutivelmente são muito inferiores, tá? Peço perdão aos torcedores, não quero aqui ofender ninguém, mas isso é muito claro em termos de estrutura do clube, em termos de, de grana mesmo, de poder financeiro. Com o Fluminense já existe um abismo muito grande, e você imagina com o Vasco e Botafogo, então, que vão disputar, Botafogo que vai disputar a Série B, né? O Vasco também. Então, existe um abismo muito grande, né? Por isso que a gente fala, pensar em clássico no Rio de Janeiro, claro que o improvável pode acontecer, porque clássico é clássico, né? Sempre acaba entrando uma mística dentro de campo, mas existe uma certeza muito maior de que o Flamengo pode se sair vencedor e, no caso, campeão do Campeonato Carioca. Primeiro jogo foi um empate com o Fluminense e depois a vitória por 3-1, né? Então, não teve vida fácil? Não teve, mas se sagrou campeão mais uma vez. Parece que eu falei, parece ser uma unanimidade e né, uma, uma grande equipe, né? É o que eu falei. Se a defesa do Palmeiras deve fazer inveja ao Flamengo, o ataque do Flamengo deve fazer inveja ao Palmeiras, né? É uma equipe que faz inveja a qualquer outro time do cenário nacional e internacional, da América do Sul. É uma equipe poderosíssima, essa equipe do Flamengo. O ataque do Flamengo, ainda hoje, para mim, é o que tem de melhor no futebol brasileiro e talvez no futebol sul-americano. Então, equipe muito forte e se mantém com esse status, né? Se mantém com esse status de ser de ter um grande ataque, né? De ser uma equipe favorita em qualquer competição de que vai disputar. E isso se prova com títulos, isso se prova que o Campeonato Carioca, ou a Supercopa do Brasil, a campanha que faz na Libertadores. Então é uma equipe que sem dúvida nenhuma, tá? Vai dar muito trabalho a qualquer outro rival e sem dúvida nenhuma grande favorita a qualquer competição que disputar, né? E a gente já vai ter
nesse primeiro momento, e eu só quero jogar aí uma pimentinha, né, um um tempero a mais nessa história, porque há quem diga, tá, há quem diga que o Renato Gaúcho pode ir para o Flamengo, né, então o Rogério que se cuide, né. O Rogério eu acho que tem essa responsabilidade de segurar essa pressão, de trabalhar com essa equipe, porque essa recusa do Renato de ir para o Corinthians deixou no ar, muitos questionamentos, e o principal deles é esse, né, de que o Renato e o Flamengo podem ter um relacionamento muito em breve, né, num futuro não muito distante, tá. Isso já quase aconteceu no passado, tá, a negociação entre os 2. O Renato ainda era treinador do Grêmio e enfim, a notícia caiu na mídia, ele ficou chateado e não foi para o Flamengo, né. E e talvez esse seja o cenário perfeito, né, ele saiu do Grêmio, tá no Rio de Janeiro, né, ele é do Rio de Janeiro, e e tá lá, né, recusou o a proposta do Corinthians, disse que quer ficar um pouco no Rio, curtir um pouco a família, mas é claro que isso abre margem, né, para esse questionamento de, será que ele não está esperando, né, por uma possível ida para o Flamengo? Eu não sei, tá? Eu acho difícil nesse momento o Flamengo abrir mão do Rogério Ceni, até pelas conquistas recentes, né? Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca. O Rogério Ceni, o trabalho dele pode não ser uma unanimidade, mas em questão de títulos não tem, é indiscutível, né? É indiscutível, não tem como questionar, tá, o trabalho do Rogério Ceni em relação a títulos, tá? A hora que de repente perder um título aí dá para questionar, mas nesse momento não tem como, né? É impossível a gente falar, olha, o Rogério Ceni deixou uma brecha aqui, vamos manda o cara embora. Não tem como, né? Não tem como. O início de trabalho foi ruim, mas o Flamengo já estava ruim naquela época. E ele conseguiu melhorar a equipe consegue agora 3 títulos muito recentes, né? Então é complicado você ter essa abrir esse questionamento. Agora que está gerando um certo bafafá na mídia esportiva, você não haja dúvida, né, você não tenha dúvida. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, tá, mas é um trabalho com o Rogério Ceni hoje, eu acho, improvável que isso aconteça, a menos que o Rogério receba uma proposta de uma grande equipe de fora e ele saia do Flamengo. O que eu acho que nesse momento é improvável também de acontecer. É improvável, mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, o futuro a Deus pertence. Mas fica aí esse, essa pimenta aí, a gente pode dizer. Tem gente que já está cravando o Renato Gaúcho no Grêmio, não, no Flamengo. Então, vamos ver, só o tempo vai dizer. Eu acho que nesse momento é muito cedo para falar qualquer coisa e é muito improvável que isso aconteça num curto espaço de tempo, tá? Repito, a menos que o Rogério receba uma proposta de uma grande equipe de fora e deixe o Flamengo. Caso contrário, eu acho muito improvável o Rogério Ceni ser demitido do Flamengo, tá? Então, apesar de todas esse essa fofoca esportiva, é muito difícil que isso aconteça e e talvez o primeiro passo aí para o Rogério Ceni, a permanência dele, o trabalho dele não ser questionado, é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né. Vai jogar contra o Palmeiras, um clássico nacional. O Flamengo tem levado a melhor para cima do Palmeiras nos últimos, nos últimas partidas. Então, o Rogério de repente perde essa partida, abre uma margem, abre uma porta para começar a questionar o trabalho dele. Então, ele todo momento agora ele vai ter essa preocupação, essa sombra do Renato Portaluppi, natural, é natural que exista essa sombra, mas é o que eu sempre falo. A equipe que quer ser campeã, a equipe que quer ser vencedora, ela tem que lidar com a pressão. Ela tem que abraçar essa pressão, esse favoritismo e tem que crescer com isso, né. O grande treinador também, ele tem que abraçar essa sombra que existe em cima dele
né, que no caso é a do Renato Gaúcho, ele tem que abraçar isso e fazer acontecer. É isso que torna, isso que vai fazer dele ainda maior. Então, acho que já é uma grande prova de fogo e vai ser uma partida para essa sombra aumentar ou diminuir, tá certo? E com isso eu fecho o podcast de hoje, tá? É o que eu falei, tem muito conteúdo, muita coisa aconteceu, a gente ficou muito tempo parado, mas aos poucos a gente vai retomando, tá? O Campeonato Brasileiro tá para começar, então a gente vai acompanhar, assim como a gente acompanhou os estaduais, e, e é o que eu falei, fica o meu convite aberto, se você ficou chateado aí que eu não falei do seu clube, da sua equipe de coração, deixa o comentário aí embaixo, a gente vem no próximo podcast, a gente fala um pouco mais sobre o assunto, sobre a sua equipe, sobre o seu estadual, torneios europeus, quiser deixa sempre o comentário, fica sempre aberto o convite para vocês. E por hoje eu vou fechando por aqui, tá? Desde já para todo mundo um ótimo final de semana, um ótimo início de Campeonato Brasileiro e até semana que vem, galera. Tchau.